pessoalzinho, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de Lovecraft Country. A gente tá aqui pra falar do 6º episódio da primeira temporada, Meet Me in Meet Me in Dangu. Desculpe a todos os coreanos nos assistindo pela nossa terrível pronúncia. Antes da gente começar, não esquece de dar um joinha se você gostar do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá achando de Lovecraft Country, o que você tá esperando pra esses últimos episódios, que agora a gente tá entrando na reta final de Lovecraft Country dessa primeira temporada. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona o sininho pra receber as notificações. Além de reviews semanais de Lovecraft Country, também estamos fazendo de The Boys toda sexta-feira. E de One Piece. É uma contagem regressiva até o 1000. Ah, tá, então tá. E de One Piece, com este que vos fala, do mangá, não do anime, dessa vez. Se você quiser nos apoiar, além de tudo isso que a gente já falou, pode ser pelo apoia.se/canal SideQuest a partir de R$1 por mês, ou se tornando membro aqui no canal, você ganha alguns benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp. E para finalizar, nos segue nas redes sociais, a gente tem página e grupo no Face, a gente tem perfil pessoal e do canal no Instagram e no Twitter. Eu tinha tudo pra esse episódio ser mais um episódio de enrolação, como em todas as outras séries tem, que é aquele episódio de gap, onde a história para. Sim, tu achou que fosse aquele episódio da 2ª temporada de Westworld no Shogun World com a Maeve. Exatamente. Com a Maeve conhecendo a outra Maeve. E não tem nada a ver com a questão oriental da temática, apesar de ter isso também. Mas pra mim aquilo não teve desenvolvimento nenhum de personagem, teve só uma ligação com a 3ª temporada que foi muito fraca, mas eu não gostei porque não trouxe nada de novo pra série. E esse episódio trouxe. Fez tudo aquilo de bom que a gente tava falando nos outros episódios. Até então, que é trazer, evoluir a narrativa, não o plot, mas os personagens. Exatamente, porque a gente já teve, desde o primeiro episódio, pra conhecer o Chick, pra conhecer a Letty, pra conhecer a Ruby, a Hippolyta, o George, tudo. E a Dira não. Então eles pegaram e fizeram esse parênteses desse episódio pra gente conhecer ela. E eles desenvolveram ela belíssimamente. Eu acho que o episódio já começou maravilhoso com aquela cena de Meet Me in St. Louis, que eu acredito que seja o motivo pelo qual esse é o nome do episódio. Né? Porque ela é apaixonada pela Judy Garland e dela se imaginando cantando sozinha no cinema, desses filmes que ela tanto gostava. E aí a gente descobre que ela é um monstro. E foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Porque parecia assim que tava se encaminhando pra uma história meio qualquer coisinha, e aí ela encontrar o Tique, e aí dar algum probleminha. E tipo, não foi absolutamente nada disso. Ela sabia muito bem se cuidar pra começo de conversa. Ela matou o amigo do Hiro, de Heroes. Mas a forma como os tentáculos saíram dela, e foi muito legal porque, tipo assim, a magia existe, a gente já sabia disso. Que cachorro chato, meu! A magia existe, a gente não tinha visto como é que... A gente sabia que existia no país, nos Estados Unidos, onde eles passavam, mas a gente viu agora, então, a magia oriental também existe. A magia então, não tipo assim, não é exclusiva de um local. Não. É de tudo. O mundo existe magia. Exatamente. E é interessante, porque, tipo, obviamente... puxa das próprias lendas coreanas. Então... Que a gente quase nunca ouve falar. A gente ouve muito falar sobre as lendas japonesas, porque os animes estão cheios de lendas japonesas. Então, tipo, da primeira vez que ela falou que era uma raposa, diz, ela é uma Kyuubi. E não tá, assim, muito longe disso. Porque a Kimihiro é que nem, digamos, os deuses gregos e os deuses romanos, que eles eram os mesmos deuses. Eles tinham uma mitologia similar, porém nomes diferentes. E aqui também existe esse folclore da raposa das 9 caudas no folclore chinês, no folclore coreano e no folclore japonês. Que eles dizem que é uma raposa que vive 1000 anos, se torna uma raposa de 9 caudas, que pode se transformar em humanos. E ela geralmente se transforma numa mulher bonita que atrai homens e mata eles e come seus corações e seus fígados e etc. E no caso da Jia, ela come as memórias dele e absorve a alma, que é muito tri. E que daí a gente já liga todos os pontinhos de todas as vezes que eles se falaram ali. Eu acho que o único pontinho pra mim que virou uma reticência foi porque que o Chick viu ela no 2º episódio e lutou contra ela
vestida de exército. Tá, aí eu acho que assim, tipo, analisando agora, baseado nisso que a gente sabe, ele foi atacado por ela, então ele tava com medo dela, então foi a forma dele brigar com ela, foi a forma que a mente dele lidou com aquilo. E eu acho que o fato dela estar vestida com um uniforme de exército é mais pra, tipo, fazer a ligação mais fácil com esse momento, com o trauma de guerra dele. Podia ser também uma representação ali, ela sendo uma representação de uma espia comunista, ao mesmo tempo que era o rosto dela, porque foi o rosto que acabou marcando. A não ser que o próximo episódio ainda tenha alguma interação entre eles. Que eu acho que não. Que eu acho que não também, porque pelo que deu a entender no final, foi assim que terminou o relacionamento deles. Foi numa coisa bem traumática, né? Sim, mas aparentemente ela ainda vai aparecer na série. Pelo que deu a entender naquela última cena delas falando com a xamã, que o papel que ela tem a desempenhar nessa história não acabou. E eu fiquei animada pra isso. Eu gostei da Ji-ha. A Jamie Chung é uma boa atriz. Eu acho ela uma boa atriz. E eu gostei muito de todo o arco da personagem nesse episódio. E a história, eu acho que é muito interessante porque a gente tá vendo o lance histórico do que tá acontecendo ali, juntamente com a questão da Coreia do Norte, do relacionamento dos dois, e mais o Conde de Monte Cristo. Então tem várias camadas pra gente fazer a análise em vários pontos. Uma das coisas interessantes que eu achei da história dela, que é muito brutal a forma como aconteceu aquilo. Porque o demônio foi invocado pra se vingar do padrasto dela, que estuprava ela e ela não entendia porque ela via que ele amava ela. E a mãe dela então tentando dizer, tipo, isso que ele faz não é amor. Não é amor que ele sente por ti, né? E ela não sente nada, ela não tem nada disso. O fato a ligação com o Conde de Monte Cristo, do fato da gente, de ela fazer aquele comentário dizendo, mas olha ali, a reviravolta é revelada muito cedo na história. Agora, eu não sei se a gente tá se referindo à série em geral ou a esse episódio, que a gente descobre logo no começo qual é a história dela e como é que vai se desenrolar a vingança dela com o... Vai pra lá, meu! 3 dias depois... 6h30 depois. Se talvez a trama de vingança dela era em relação a... Alguns centímetros depois... Tá foda hoje. Se a vingança... Se a história do Conde de Monte Cristo que ela leu tá ligada justamente à relação deles, porque no final das contas... Romero! 12 segundos depois... tem esse plot de vingança, tem as coisas que acontecem em relação a ela vê esse outro lado da vingança, ela desiste dessa vingança, mas ao final os dois não ficam juntos, porque ela achava que era muito tosco os dois terem ficado juntos no final, isso não acontece, assim como não aconteceu com eles dois, então tem esse ponto que fica esse paralelo com a história, e ao mesmo tempo a gente tem a transformação da Coreia num país paranoico, né? Um país paranoico que começou meio que assim, nós temos que nos unir, aquelas mensagens que passavam no cinema, nós temos que nos unir para talvez para espantar os americanos, naquele sentido, porque os americanos estavam cada vez mais próximos, quando eles viam aquele cartoon no começo, antes de passar o filme, e aí lá acho que eram os comunistas que eles queriam, que nós temos que nos unir contra os comunistas. Mas ele fala que é os comunistas? Porque ele só mostra uma foto, uma imagem do cara. Eu acho que assim, a ideia era de uma unidade do país, para que eles se mantessem intactos. E aí, no momento que os americanos chegam e começam a pregar o ódio ao comunismo, aí a coisa... Desanda. Todo mundo começa a desconfiar um do outro, as pessoas começam a se voltar umas contra as outras, e o estrago que a invasão americana fez ali. Então, tipo, tem todas essas camadas de história pra mostrar esse relacionamento desses dois. E aí daí tu pensa, não, agora ela vai tentar se vingar dele, ela vai se apaixonar, ela vai se arrepender, ela não vai dizer o que tá acontecendo. E naquele momento que eles tentam transar a primeira vez e não dá certo porque ela desiste, e eles se encontram, e a gente tem de novo aquilo que aconteceu no outro episódio, que foi muito bom, que é os dois se abrindo um pro outro. E é uma cena extremamente forte, uma cena muito bem feita, um show de atuação daqueles dois. E, tipo, é muito satisfatório ver isso, sabe? Não tem por que ficar se enrolando. Eu falei isso
na review de The Boys, e aqui eu acho também que sempre vale a pena trazer de volta, mas a gente tem que parar de ficar romantizando encheção de linguiça nas séries que a gente assiste. Sabe? As séries têm 45 minutos, tem 1 hora pra contar a sua história. Se elas não têm uma história pra contar em 1 hora, elas não têm que ficar enchendo linguiça, elas têm que criar, então, desenvolver melhor seus personagens, elas têm que criar situações, então, que sejam importantes pro plot, sabe? De secar um pouco mais o plot e não ficar enchendo linguiça com conversa que não leva a lugar nenhum, ou com drama e conflito artificial. E isso eles não estão fazendo em Lovecraft Country, isso é muito bom. Eu também acho que isso é muito bom. E outra pincelada sobre a Dia, sobre essa obsessão dela pela Judy Garland. E por ela tentar fazer os trejeitos dela, talvez, tipo, sim, sabe? Sim, que é a forma dela de se disfarçar, né? Exatamente, porque talvez ela sempre pensou que ela fosse um monstro, porque a mãe dela dizia que ela era um monstro. Ela não era realmente um monstro. É verdade. Ela achava que ela era um monstro. Sim. Então ela tentava se portar, tipo, fazer uma coisa meio, sabe? Tipo, pra parecer mais palatável, mais atraente. E o Chick viu ela... Por baixo disso. Foi pela visão do Chick que ela começou a não se ver mais como um monstro. E aí vem toda aquela questão da metáfora da pessoa que, né, se esconde atrás esconde a sua verdadeira face pra não se machucar, porque ela teve com muitos homens, então também tem essa questão de, tipo, eu tava... Sabe, tipo, ela tava soterrada pelas lembranças daqueles caras, e isso soterrava quem ela realmente era, porque ela, tipo, ela tinha vivido todas aquelas vidas. Então, tipo, ela mesma não sabia quem ela era. E aí, claro, tu vai entrar pra questão da análise semiótica da história, daí tu vai parar pra essa parte de, sim, os relacionamentos que a pessoa passa e como isso ela começa a se perder a identidade dela quando ela não ama uma pessoa, ou quando ela não consegue ter mais sentimentos pelas outras pessoas. Então tem todas essas leituras que dá pra fazer também que são interessantes. E a questão da mãe dela também, que eu acho que foi outro momento bem impactante, que foi quando ela disse que ela fingia o amor que a filha dela tinha por ela. Sim. Porque ela nunca tratava ela como filha. Sim. Mesmo ela sendo a responsável por ela estar ali. Não ela, ela... o monstro que foi invocado pra entrar naquele corpo. Sabe? Tipo, daí também foi um momento de catarse pra ela e pra mãe, tanto que levou ela depois lá na Xamã pra descobrir sobre essa visão que ela teve do futuro do Chick. Que foi bem interessante, várias pinceladas bizarras dele preso, morrendo, a Letty. Porque assim, tipo, eu até achei estranho quando, tipo, mostrou ele transando com uma mulher, eu pensei, tá, mas ele não transou com ninguém. Tipo, ele disse que era virgem quando conheceu ela, e aparentemente ele era mesmo, não tinha porque ele mentir sobre aquilo, né? E aí, de repente... não, tá, isso é o futuro. Tipo, que bosta, hein? Então, tipo, como é que... A questão é, como é que ela vê o futuro das pessoas se ela mata a pessoa ali, então não existe futuro? Exatamente, talvez é porque ele é diferente. Mas será que os outros caras, ela também não viu o futuro deles? Não, porque ela pretendia matar eles, então ela não tinha futuro. Eles não tinham futuro. Talvez porque ela nunca tivesse pretendido matar ele. No momento em que ela viu as memórias, ela viu até o fim da vida dele. E não só até aquele momento ali. Então tem esse choque aí dele ele tomando um cagaço da porra. Fora isso, também quero dizer que as cenas de sexo estavam extremamente sensuais. Parabéns, muito bom. Muito bem feitas. E o casal fica muito bonito. Eu acho que eu prefiro ele e ela do que ele e a... Esqueci o nome dela. E a Letty. Eu gosto de tudo. Eu gosto dela também, mas eu gostei mais dela. Eu achei que eles foram um casal fofinho. Eles formam um casal fofinho, isso é verdade. Então foi bacana. Apesar dela ser um demônio, mas foi bacana. E... uma coisa interessante só. A gente tava falando sobre a questão das lendas e eu esqueci de comentar antes. Tem um filme chamado The Wailing. É Wailing o nome do filme? Acho que é, né? Que eu baixei. Tem um filme chamado The Wailing, que é coreano, e que ele fala sobre a questão de demônios e é um filme de exorcismo coreano. Então, tipo assim, é muito interessante o filme. É um filme de 2h30 de terror, mas ele é um filme bem... o terror dele é bem ambiental, assim. É uma coisa assim que tu meio que vai entrando pra história, e tu vai vendo as coisas acontecendo, e tu vai entrando na loucura que é aquela história. E ele é muito interessante porque eu vi alguns elementos dele aqui, nessa história.
e como é diferente dos terrores japoneses, por exemplo, e até da forma como o terror oriental, o terror das religiões orientais, ele se difere muito da nossa versão ocidental. Então eu recomendo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, querem procurar alguma coisa sobre lendas e sobre terror coreano, acho que tem uma ligação bem forte, assim, de The Wailing com esse episódio de Lovecraft Country, uma coisa mais aprofundada, assim. Vale a pena procurar. E no teaser nós vimos que aparentemente Hippolyta descobriu a chave pra viagem no tempo. Porque daí muitas pessoas nos falaram no episódio passado, nos comentários, sobre o negócio do planetário, que na verdade o planetário não era uma chave para encontrar as páginas do Hiram, ele era uma chave pra viagem no tempo. Sim. E vamos ver Hippolyta dizendo eu sou Hippolyta em diversos momentos diferentes e eu tô empolgada pra ver. Interessante, curioso, muito curioso, porque a gente já teve um episódio maravilhoso focado na Ruby, no último episódio, que foi, eu acho que um divisor de águas pra Lovecraft Country. A gente teve um ótimo episódio agora baseado na Gia. Na Gia. Excelente também o episódio com ela. E nós vamos ter agora um episódio focado na Hippolyta, que promete ser maravilhoso também. Então, tipo, tá muito boa essa reta final da história. Tá muito interessante. E esse teaser, realmente, olha... Estou começando a ficar com as expectativas altas pro próximo episódio. Que problema, hein? Problemático. Então tá, gente. É isso. Essa foi a nossa review do 6º episódio da primeira temporada de Lovecraft Country. Meet Me in Dango. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá esperando pro episódio que vem e pro restante da temporada de Lovecraft Country. Não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber as notificações, além de reviews semanais de Lovecraft Country todo domingo. Estamos fazendo da segunda temporada de The Boys toda sexta-feira e o Misa tá fazendo lives de Mario 3D All Stars aqui pelo YouTube e pela nossa Twitch. Se você quiser apoiar nosso canal, pode ser pelo apoia.se/canal SideQuest, como a Débora de Oliveira Bastos. Lá você pode nos apoiar com a partir de R$1 por mês. Ou você pode se tornar membro do nosso canal, como o Jair Viana, e receber alguns benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp. Para finalizar, lembra de seguir a gente nas nossas redes. Nós temos página no Facebook, a gente tem grupo fechado, a gente participa bastante com vocês. E nós temos perfil do canal e pessoal no Insta e no Twitter, tá bom, pessoal? Obrigado por nos acompanharem e até a próxima!